Êxodo 23, versículo 1. Não levantarás falso rumor, não porás a tua mão com um ímpio, para ser testemunha falsa. Não seguirás uma multidão para fazeres o mal, nem falarás em uma causa modificando a ação após muitos, distorcendo o julgamento. Nem ao homem pobre favorecerás na sua causa. Se encontrares o boi ou o jumento do teu inimigo desgarrado, certamente o levarás de volta a ele novamente. Se vires o jumento de alguém que te odeia, deitado debaixo da sua carga, deixarás de ajudá-lo? Certamente o ajudarás. Não perverterás o direito de teu pobre na sua causa. Guarda-te de questões falsas, e o inocente e os justos não matarás, porque não justificarei o ímpio. E tu não aceitarás presente, porque o presente cega o sábio e perverte as palavras do justo. Não oprimirás o estrangeiro, porque conheceis o coração de um estrangeiro, visto que fostes estrangeiros na terra do Egito. Esses versículos querem dizer que tratam de todas as situações econômica ou todo sentimento pessoal que poderia tentar alguém a tratar outra pessoa com injustiça. O favoritismo com o pobre ou com o rico é excluído. Mesmo em questões particulares envolvendo as necessidades de um inimigo, um israelita deve não apenas levar de volta o animal perdido, mas também prestar ajuda no local. No versículo do 6 ao 9, como em 22, 21, 26, os israelitas devem se lembrar quem eles foram e como era ser um estrangeiro. Devem considerar que o Senhor é em seu amparo a justiça. A advertência em 23, 7, para não se executar uma pessoa inocente, vem com a razão, porque não justificarei o ímpio. Isto pode se referir a Deus finalmente levado à justiça como uma pessoa culpada que pode escapar do tribunal quando os juízes cuidam para não executar uma pessoa inocente. Ou pode se referir a Deus, levando à justiça alguma testemunha ou algum juiz que contribui para a execução de uma pessoa inocente. De qualquer modo, o Senhor declarou a sua preocupação com a manutenção da justiça. Com estas coisas em mente, os israelitas devem amparar a justiça de maneira idêntica para o pobre, o rico e os estrangeiros. Versículo 10. E 6 anos semearás a tua terra, e colherás o seu fruto. Mas no 7º ano a deixará descansar e ficar sossegada, para que os pobres do teu povo possam comer. E o que eles deixarem, os animais do campo comerão. Da mesma maneira agirás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás tua obra, no 7º dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento possam descansar, e o filho da tua serva e o estrangeiro possam ser revigorados. Em todas as coisas que vos tenho dito, guardai-vos o nome dos outros deuses, nem fazei menção, nem sejam ouvidos da vossa boca. Os versículos querem dizer que a seção acerca dos Shabá e das festas possui uma linha unificadora, com a inclusão de matérias, com associações agrícolas, mesmo com a proibição contra a invocação de outros deuses. Os israelitas achariam fácil imitar as culturas vizinhas, que invocavam outros deuses na expectativa de melhorar a fertilidade das suas colheitas e rebanhos. Os versículos 10 e 11, a provisão do Senhor para o seu povo do ano em ano seria semelhante à sua provisão do maná a cada dia. Haveria sobre o suficiente para o 7º dia e para o 7º ano, de modo que todos poderiam comer sem trabalho incessante. Os dois animais e 2 tipos de pessoas aqui são ilustrações e não uma lista exaustiva de quem iria descansar e renovar as suas forças. No versículo 13, este versículo significa que o israelita jamais devia pronunciar o nome de um deus falso, visto que os nomes de alguns deuses pagãos são incluídos nas escrituras, antes de uma proibição da invocação de algum outro deus
para orientação, ajuda, ação de graças ou louvor. Versículo 14. 3 vezes por ano celebrará uma festa por mim. Guardarás a festa dos pães sem fermento, comereis pão ázimo 7 dias, como te ordenei, no tempo determinado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa de Saga, os primícias do teu trabalho que semeaste no campo, e as festas de colheita, que é no fim do ano, quando tiveres colhido o teu trabalho do campo. 3 vezes por ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Esses versículos querem dizer que a festa dos pães sem fermento ocorria perto do início da colheita da cevada, a festa de Sega. Ocorria tempo de colheita de trigo e a festa da colheita. Do encerramento comemorava a conclusão de toda a colheita, inclusive das vinhas e das olivas. Trazer as primícias do teu trabalho, os primeiros itens colhidos, era uma expressão de gratidão pela colheita como vinda do Senhor e de fé que Ele supriria o restante da colheita. O nome Senhor Deus enfatiza sua soberania e podia também ser traduzido como Iewa, o soberano ou Senhor. Qualquer rei antigo que não recebesse o triunfo prescrito na ocasião apropriada concluiria que o vassalo estava tramando uma rebelião. No Antigo Oriente Próximo, o comparecimento de todos os teus homens demonstraria a lealdade ou a rebelião daqueles com o potencial para o serviço militar. Versículo 18. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura do meu sacrifício até de manhã. O primeiro das primícias da terra trarás para a casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás um cabrito no leite da sua mãe. Esses versículos, com base em 34 e 25, o sacrifício e as ofertas referem-se ao cordeiro pascal, que era sacrificado, assado e comido na véspera da semana das festas dos pães sem fermento. Todo fermento deveria ser dispensado antes de se oferecer o cordeiro pascal. Regulamentações com Levítico proíbem a ingestão das partes específicas da gordura de animais sacrificados. A gordura e qualquer outra sobra do cordeiro pascal deveria ser queimada. A proibição do cozimento de um cabrito no leite da sua mãe é repetida. Ela podia estar associada à festa dos encerramentos da colheita, uma vez que as cabras davam à luz essa época, ou podia se referir a um costume pagão de importância desconhecida. Versículo 20. E eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado. Guarde-te diante dele e obedece à sua voz. Não o provoques, pois ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. Mas se realmente obedeceres a sua voz e fizeres tudo o que disser, então serei um inimigo dos teus inimigos e um adversário dos teus adversários. Pois o meu anjo irá adiante de ti e te conduzirá aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os eliminarei. O envio do Senhor de um anjo continua retratado no relacionamento de Israel com o Senhor, como Deus vassalo, como um sucerano. O vassalo deveria entender que o enviado vinha com a autoridade do rei por trás dele. O meu nome está nele. 24. Não te curvarás diante dos teus deuses, nem os servirá, nem farás conforme as suas obras, mas os destruirá totalmente e quebrarás completamente as suas imagens. Esse versículo quer dizer que colunas sagradas podiam ser erguidas como monumentos para vários propósitos. 25. E servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu o tirarei do meio de vossa enfermidade. O Senhor já tinha mostrado sua competência nas áreas do pão, da água e da enfermidade. 26. Não haverá
não haverá ninguém que lance seus jovens nem estéril, cumprirei o número dos teus dias. Esse versículo quer dizer que o Senhor se referiu à provisão e preservação da vida em ambos os extremos do espectro, para as crianças e os idosos, tendo já falado acerca de que era necessário no meio. Ele se interessava por todos os aspectos da vida. 27. Enviarei o meu temor diante de ti, destruirei todo o povo a quem fores, e farei com que todos os teus inimigos te virem as costas. E enviarei vespões diante de ti, que expulsarão os heveus, os cananeus, os heteus, de diante de ti. Não os expulsarei de diante de ti em um ano, para que a terra não se torne desolada, e os animais do campo se multipliquem contra ti. Aos poucos os expulsarei de diante de ti, até que tu aumentes, herdes a terra. Esses versículos querem dizer que, embora as batalhas militares de Josué possam ser mais típicas da época de conquista de Canaã, esta passagem focaliza aquilo que poderia ser chamado de guerra psicológica e se concentra na retirada dos habitantes anteriores. O Senhor pode ter pretendido usar uma praga de vespas para expulsar os grupos que viviam na terra. Isso também pode ser uma figura de linguagem que se refere à imagem do povo correndo em fuga de um lugar como se perseguidos por um enxame de vespas. Por causa do temor e da confusão que o Senhor fomentaria, muitas pessoas iriam embora gradualmente, em vez de permanecer para combater. Josué mencionou que os israelitas tinham se apossado de cidades, olivais e vinhas, que eles não construíram nem plantaram. Para que as porções maiores da terra estavam intactas e não destruídas por guerra prolongada, enviarei o meu temor diante de ti. E, literalmente, enviarei o meu terror diante de vocês. Deus pode ser interpretado como a origem ou objeto do terror. Nos eventos que se seguiram, ambos ocorrem. O Senhor causou temor, confusão e foi também objeto de medo na medida em que sua reputação se espalhava. O relato de Raabe, em Gênesis 2 e 9, que se estava sucedendo entre as pessoas em Canaã, usa a mesma palavra rara para terror ou medo, como faz em Êxodo 15:16. Versículo 30. Aos poucos expulsarei de diante de ti, até que tu aumentes e herdes a terra. E colocarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e do deserto até o rio, porque entregarei os habitantes da terra em tua mão, e tu os expulsarás de diante de ti. Esse versículo quer dizer que aos poucos os expulsarei e tu os expulsarás, admite o envolvimento de ambos os esforços divino e humano. Limites desde o Mar Vermelho se refere à porção do Mar Vermelho conhecida como Golfo, que acaba o Mar Mediterrâneo, como é chamado atualmente, e é hebraico literalmente, o Mar dos Filisteus, visto que eles viviam ao longo da costa. Versículo 32. Não farás pacto com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Pois se servires os teus deuses, isso certamente se será por armadilha. Esses versículos quer dizer que aos poucos os expulsarei e tu expulsarás, admite o envolvimento de ambos os esforços divino e humano. Limites desde o Mar Vermelho se refere à porção do Mar Vermelho conhecida como Golfo de Acaba, o Mar Mediterrâneo, como é chamado atualmente, e em hebraico literalmente, o Mar dos Filisteus, visto que eles viviam ao longo da costa. Te será por armadilha. Usa a palavra que a ameaça usou para expressar que os homens do faraó pensavam a respeito de Moisés, ao avaliarem os estragos causados pelas pragas. As armadilhas estavam naturalmente associadas à morte. A idolatria como uma armadilha para os israelitas
retratava um sério problema, não uma inconveniência menor.